Olá, eu sou Marcelo Nogueira, sócio-diretor da Clarion, e eu vou apresentar o Sistema de Orçamentação de Pessoal. Agora a gente vai mostrar o principal módulo do sistema, é o módulo de elaboração, que é onde os gestores elaboram o orçamento de suas equipes. Aqui a gente simplesmente realiza o login. Todo mundo que é administrador, aparece essa tela onde você consegue acessar o sistema de elaboração como se você fosse um outro usuário ou como um gestor. Isso é bastante útil para você ver o status da elaboração das versões de orçamento que cada gestor está realizando, né? Então aqui no caso eu vou pegar este usuário 123. Se um gestor acessasse esse módulo, ele já não apareceria essa seção, já apareceria com os dados dele. Uma vez selecionando qual usuário que eu quero ter acesso ao orçamento, clicando OK, ele me leva para a tela de informações gerais sobre o orçamento carregado. Ok? Então a primeira coisa, eu teria que carregar os dados. E aqui me apresenta todas as versões de orçamento daquele determinado gestor. Eu posso criar quantas versões eu quiser, mas eu só posso ter uma oficial e uma finalizada. Vamos supor que eu queira criar uma nova versão. Criei essa nova versão e aqui eu posso editar as informações dessa versão. Posso trocar o nome e posso falar que agora essa é oficial. E aqui, quando eu finalizar, eu clico se está finalizado ou não. Então, OK. O que acontece? Aqui, selecionar outro gestor. O ponto é que o sistema ele identifica toda a hierarquia de gestão, né? Então, se você seleciona outro gestor, nesse caso aqui, esse usuário específico que foi selecionado, ele é um coordenador. Como que eu sei isso? Porque se ele fosse um gerente, apareceriam todos os coordenadores que estão abaixo dele. Se eu fosse um diretor, apareceriam os gerentes e os coordenadores que estão abaixo dele. E ele pode selecionar qual gestor, qual coordenador ou gerente que ele quer visualizar o orçamento sendo realizado. Se eu sou, por exemplo, um diretor e eu quero elaborar o orçamento ou visualizar o orçamento no nível diretoria, agrupando todos os funcionários que estão abaixo daquele diretor, eu subo os níveis na hierarquia clicando mais e menos. Esse botão atualizar a base cadastral lembra que o cadastro de funcionários é uma coisa viva, então você clicando aqui, ele atualiza com base no cadastro mais atual. Você então carrega a versão. Aqui ele carrega absolutamente todas as informações daquela versão. E aqui, então, você tem quem é o gestor que está logado, o plano, lembrando que há uma distinção. Uma coisa é o plano de orçamento, que seria uma versão guarda-chuva de versões de orçamento elaborado pelos gestores, a versão do orçamento da equipe, quantidade de níveis incluído, data de criação, uma série de informações sobre a versão, inclusive os procuradores que têm a possibilidade de acessar e elaborar o orçamento ou editar o orçamento em nome do usuário. O próximo passo, então, é a realização do planejamento da equipe do gestor que está logado. Essa daqui é a principal tela da ferramenta, onde eu vejo todos os funcionários que estão ligados ou que respondem para o gestor logado, e é aqui que eu realizo todo o planejamento de pessoal desse gestor. O que está em verde são os funcionários que estão ativos durante os meses aqui do orçamento, e em vermelho são os desligados. Em preto ele me mostra o que foi desconsiderado ou transferido, e em amarelo em licença maternidade. Além dos dados cadastrais aqui dos funcionários
que respondem para o determinado gestor logado, tem uma série de parâmetros aqui provenientes do cadastro de funcionário. E é aqui que eu faço todo o planejamento da minha equipe. Vamos supor que eu queira desligar este usuário a partir de junho. Basta eu selecionar uma célula da linha desse funcionário e eu clico em editar membro. Então eu estou no mês, eu quero desligar a partir do mês 6. Então, desligado a partir do mês 6, desliguei esse funcionário. Esse outro funcionário, ele vai sair de licença maternidade a partir do mês 3. Saiu de licença maternidade. E este funcionário, a partir do mês 5, ele vai ser transferido para uma outra área. Então eu clico também em editar. Ele vai ser desconsiderado transferido a partir do mês 5. Joia. Eu vou ficar com uma série de gaps aqui de pessoas, de funcionários na minha área, e vamos supor que eu quero adicionar um novo membro. Eu venho em adicionar membro, coloco o nome, o centro de custo. Aqui só vai ser listado o centro de custo no qual eu participo. Escolho a área do RH. Qual o seu cargo? Vamos supor que seja operacional. Classe salarial, vamos supor 5. Um salário base de 3.500. Ativo durante, só que ele vai entrar em maio. Né? Aqui você tem uma série de coisas, relação, ele vai ser um headcount normal, e aqui você poderia preencher todos os drivers para os cálculos das contas contábeis relacionadas. Se ele é vendedor ou não, para ver se ele tem direito a bônus, e ok. Adicionou aqui um novo membro. Depois que o gestor finalizou o planejamento da sua equipe, ele clica em contábil para ver o resultado financeiro de todo o seu planejamento. Aqui então você tem por conta contábil, centro de custo, quais são todos os valores para cada um dos meses do orçamento. Aqui você clicando 2 vezes, ele abre e fecha, mostrando todos os parâmetros de cálculo de uma determinada conta contábil. As que possuem amarelo aqui ou na própria setinha, quer dizer que existem parâmetros que o próprio gestor pode editar. Então, por exemplo, aqui, vamos em salário base, a gente consegue editar parâmetros. QL quer dizer quadro lotação, que nada mais é do que a quantidade de headcounts. Então você vê aqui por área, por cargo e os parâmetros que aqui influenciam, que é, por exemplo, a correção percentual do salário base. Você pode ver aqui que você pode manualmente alterar, né? E vamos supor que aqui eu queira dar 10% de aumento de correção, e você vai ver que existem outras células que estão pintadas com uma cor diferente. Isso significa que isso daqui foi setado pelo RH local, e existem alguns parâmetros que o gestor pode e outros que ele não pode alterar. Tá? Clico em recalcular, ele recalcula. Aí vem a pergunta, aonde que são cadastrados esses parâmetros pelo RH? Lembre-se que eu fiz o login no perfil gestor. Se eu fizer o login pelo perfil administrador, no mesmo módulo, ele vai me abrir algumas outras opções. Eu criei aqui uma outra instância do mesmo módulo de elaboração, e a única diferença são esses 2 novos botões, que o RH, tanto o RH central quanto local, tem acesso. Então, aqui em parâmetros de RH, você tem parâmetros em determinados níveis. Nível de plano. Aqui são todos os parâmetros
necessários para o cálculo das contas contábeis, né, no nível plano, tá? Por mês e tal. GPA quer dizer gestor pode alterar. Então, aqui no caso, tem alguns que sim, tem alguns que não e outros que sim. Mesma coisa no plano por área. Aqui temos parâmetros como refeições, despesa aprendiz, competências, exame admissional, demissional, ticket de refeição e aqui no nível plano e subgrupo, que seria mais cargo, se ele tem direito ou não, sendo 0 não e 1 sim, né? Esse daqui ele pode, o gestor pode alterar. E parâmetros no menor nível possível. Que daí o parâmetro seria parâmetro por área de RH, por plano, obviamente, e por cargo. E aí aqui você tem parâmetros de adicional de hora extra, adicional de turno, adicional noturno, correção de salário base, que foi aquele caso que eu estava mostrando para vocês. Ok, tá? Então, aqui o RH, cadastra todos esses parâmetros, indicando o que o próprio gestor pode alterar. Além disso, uma outra diferença é o cadastro dos procuradores, onde um gestor pode ter uma série de procuradores que vão fazer o orçamento por ele. Então, esse daqui é o mesmo módulo de elaboração, só que com acesso de administrador. Então, voltando para cá, esse daqui está em azulzinho, porque ele foi setado pelo RH, mas ele pode ser alterado. Então, se eu colocar 4%, recalcular, ele me mostra que eu fiz uma alteração e eu consigo cadastrar um comentário do porquê que eu alterei. Aumentei dado X. Né? Então aqui ele também me pinta de outra cor para mostrar que existe um comentário, todos esses comentários são visíveis pela RH, ok? Aqui eu volto na tela, ele recalcula o contábil com base nas alterações que eu realizei. Existem contas que eu posso mudar parâmetros simples como percentuais, assim como também que são quantidade e valor unitário. Então, se eu clicar em editar parâmetro, aqui seria um treinamento avançado. Quanto que é? Eu vou dar um treinamento de R$500 para 10 pessoas. Então, recalcular, ele recalcula aqui para mim qual que é o novo valor dessa conta, um lançamento contábil a mais. Volto para a tela, ele reaplica essa alteração. E com isso eu tenho atualizado todo o meu relatório contábil. Tenho facilidades como expandir tudo, contrair tudo, e é isso. Além do relatório contábil, eu consigo ver qual o número de pessoas por mês que eu orcei para minha equipe por mês. Por mês, e se eu der um duplo clique, por área. Além disso, eu consigo fazer um check por equipes. Carregando os dados. Nessa tela, eu consigo monitorar como está ocorrendo a elaboração do orçamento para cada um dos gestores que respondem para mim. Nesse caso, como eu sou um coordenador, eu não tenho nenhum gestor abaixo de mim. Eu só mostro a minha situação. Se o meu orçamento está calculado, mas não finalizado. Isso daqui porque eu estou logado como gestor. Se eu tivesse logado como diretor, aqui apareceriam todos os gestores que respondem para mim e o status da elaboração do orçamento de cada um. Se eu voltar
para a instância onde eu estou logado com o perfil de administrador, eu tenho essa mesma tela, só que quando eu carrego os dados, ele me mostra um dashboard mostrando para todos os gestores que estão elaborando o orçamento qual o status de cada um deles. Esse dashboard é extremamente importante para que o RH tenha visibilidade sobre qual o status da elaboração do orçamento por gestor, quais não estão finalizados, se estão calculados corretamente, todas as variações do número de pessoal. E aqui, quando não tiver finalizado, ele consegue entrar em contato com cada um dos gestores para cobrar a finalização do orçamento. E agora, voltando para o módulo de elaboração sendo logado por um gestor, eu também tenho uma visão dos cálculos realizados, né, onde eu posso ver aqui todos os parâmetros, inclusive aqueles que eu alterei, coloquei o comentário. Então, isso daqui é uma outra visualização. Quando está em vermelho dessa forma, deixa eu ver onde tem vermelho, adicional por turno, todos esses são os drivers de cálculo, tá? Quando tem esse vermelho, quer dizer que o gestor não consegue alterar os parâmetros, tá? Lá no contábil, vocês se lembram que eu fiz um lançamento do tipo P por Q, né? Que é quantidade vezes preço unitário. Nesse demais contas, ele simplesmente consolida e traz para mim todos esses tipos de lançamento para eu ter um controle, ok? Se eu voltar no contábil e vamos dar uma olhada aqui, vamos escolher hora extra e eu colocar cálculo info, aqui ele está mostrando o código por trás do cálculo de cada parâmetro e conta contábil, tá? Então aqui está no formato de código, mas isso facilmente poderia ser traduzido para uma forma mais legível. Mas, enfim, aqui é exatamente o que o sistema realiza de cálculo. E por fim, depois de terminado todo o orçamento, verificado o relatório contábil, a quantidade de lotação e tudo, basta salvar os dados daquela versão de orçamento e colocá-la como final. Isso vai mostrar para o RH que foi finalizado o orçamento pelo gestor que eu loguei nesse caso, e depois que todos os gestores finalizarem os seus orçamentos, eles automaticamente são consolidados. Esperamos que tenha gostado do nosso vídeo. Acesse nosso site para conhecer os serviços que oferecemos ou entre em contato conosco via e-mail ou telefone. Obrigado.